Esse episódio vai ser um pouco diferente do que você talvez esperasse ouvir aqui. A história que eu tenho para contar hoje não é bem uma história cheia de curiosidades sobre os personagens que eu acho interessante. Não, é uma história um pouco mais pessoal. Eu ainda não sei no que isso vai dar. Eu tô apenas seguindo essa vontade de falar sobre algo que tá passando na minha cabeça. E se você quiser vir comigo, a gente descobre no caminho. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Em abril de 2019, eu, meu marido e um casal de amigos, numa dessas noites tomando vinho, batendo papo, já bem loucos, resolvemos fazer algo juntos. Agora eu reparei que essa introdução dá a entender que a gente fez uma suruba. Não foi uma suruba. A gente resolveu fazer uma cápsula do tempo. Cada um pegou uma folha de papel e escreveu onde via que estaria em 5 anos. Um exercício assim, de tentar olhar para o futuro. E em outra folha de papel, cada um escreveu onde é que se via daqui a 20 anos. Eu não sei onde que a gente estava com a cabeça. 20 anos é muito tempo. Olhando em retrospecto, dá para entender o otimismo. Era só a ingenuidade de não ter ideia do que viria pela frente. A gente não esperava que meses depois o mundo ia ser tomado por uma pandemia, o que zoou completamente nossa noção de tempo. Passar por isso foi como atravessar uma década. Até a memória desse tempo é esquisita, né? Foi um grande período de névoa mental em que os dias, até os anos, se misturam. Porque teve o bônus também de a gente ter passado por uma pandemia com a extrema-direita no poder, no Brasil. Foram tempos tenebrosos de acompanhar a contagem de mortes que chegava a 1.000, 2.000, 3.000 mortes todo dia. Meses disso antes de chegar a vacina. O que também mudou a nossa perspectiva de expectativa de vida. De repente, sobreviver a 1 ano já parecia algo difícil demais de conseguir. Quanto mais 5, 20 então, com muita sorte. Bem, aí a gente colocou esses papéis juntos em 2 envelopes. Eu escrevi do lado de fora a data em que poderíamos abrir, um em 2024 e o outro em 2039. Eu fiquei como a responsável por esses envelopes, porque guardar papel é comigo mesma. Tanto é que eu carreguei os envelopes comigo na mudança, dentro das 9 malas em que tivemos que fazer caber a nossa vida inteira para poder mudar de país. O inevitável aconteceu, o tempo passou. E aí chegou o ano de abrirmos o primeiro envelope. Desde que a gente entrou no avião para vir morar na Alemanha, a gente nunca mais se encontrou pessoalmente com esses amigos. Pouco depois da gente se mudar, eles também saíram do Brasil e foram morar nos Estados Unidos. Acontece que agora, em 2024, eles conseguiram passar uns dias em Barcelona e a gente deu um jeito de encontrar com eles. E aí eu levei o envelope comigo. Quando a gente se encontrou, tinha muito assunto para colocar em dia, muita coisa tinha acontecido nesse meio tempo, né? Se adaptar a uma nova cultura, uma nova língua, criar novas amizades do zero, entrar em novos projetos, repensar a carreira. E quando a gente abriu o envelope, a gente pôde se encontrar com as nossas versões de 5 anos atrás, os nossos eus pré-pandêmicos. Eu posso falar aqui do que eu encontrei. Primeiro, quando eu abri o meu papel, eu encontrei uma versão desenhada de mim mesma. Eu tinha desenhado como que eu achei que eu ia me parecer em 5 anos. E eu desenhei exatamente como eu uso o cabelo hoje, um Chanel curto, cabelo bagunçado na altura do queixo. E o impressionante é que eu acertei muitas coisas. Por exemplo, gatos idosos. 5 anos na vida de um gato é tempo pra caramba. E especialmente esse ano eu tomei consciência do quanto eles estão velhotes, o Eugênio e o Aurélio. Em junho desse ano, o Aurélio foi diagnosticado com um tumor bem avançado e os veterinários deram para ele uma expectativa de poucas semanas ou poucos meses de vida. Apesar disso, continua firme aqui o bichinho, hein? Já foi mais longe do que se esperava. Mas, mesmo assim, eu tenho consciência que o nosso tempo com ele está acabando. Outra coisa que eu acertei, que eu dei um grito quando eu li. A Aline de 2019 escreveu o seguinte: lembra do Twitter? E no momento em que eu abri a cápsula, o Twitter, que nem se chama mais Twitter há muito tempo, tinha sido bloqueado no Brasil pelo ministro Xandão de Moraes, porque o Elon Musk se recusou a acatar ordens judiciais. E eu também já tinha deletado minha conta de lá há mais de 2 anos. Só que quando eu escrevi isso, eu ainda era uma twitteira. Mas de certa forma eu já intuía que essa fase iria acabar, que viraria só uma memória distante.
Eu intuí muitas outras coisas que de fato eu tô vivendo, em outras eu errei feio, graças a Deus, mas esse papel também me revela muito por tudo o que ele deixa de fora. Simplesmente porque eu não tinha ideia do que ia acontecer, eu não tinha como saber. Fica claro que não passava pela minha cabeça sair do Brasil, ou onde as histórias que eu escrevi iam chegar e estão chegando, ou as tretas que eu ia ter que enfrentar. Eu não tinha como imaginar, por exemplo, que eu ia abrir esse envelope do outro lado do oceano. Quando Fernão de Magalhães se meteu a entrar em uma nau, ele não fazia ideia se ele ia encontrar aquilo que ele procurava. Ele esperava encontrar uma passagem que desse para as Índias, que era o destino do momento, só que em vez de ir rumo a leste, que fosse para o oeste, contornando o continente americano inteiro ali pelo sul e aí chegar pelo outro lado. É o que ele esperava, mas não tinha garantia alguma de que chegaria lá. Ainda assim, ele conseguiu convencer uma galera, os quase 300 tripulantes da sua frota, de que valia a pena fazer um caminho que ninguém havia feito antes. Passar 2 anos apertado em um navio, sem lugar para deitar, enlouquecendo em alto mar, sem plano de saúde, sem garantia de pagamento ou de retorno com vida, sem férias, nem 13º, para ir ali, do outro lado do planeta, encher as caravelas de cravo da Índia e noz moscada. De uma coisa podemos ter certeza: não tinha terraplanista naqueles navios. Eu não lembrava de muito detalhe dessa história, que normalmente a gente vê na escola, assim, bem por cima, né? Até assisti faz um tempo atrás uma série chamada Sem Limites, de 2022, que tem o Rodrigo Santoro fazendo o papel de Fernão de Magalhães, que é provavelmente o motivo pelo qual assisti essa série. E é uma adaptação bem romantizada, né? Que escolhe dar um tom épico para essa história. Mas depois que eu vi essa temporada, eu fui atrás de ver um documentário, aí fui ler mais, né, sobre esse episódio histórico que ficou conhecido como a primeira circunnavegação do globo terrestre. E eu fiquei pensando que um tom ali entre o absurdo e o cômico caberia bem melhor para essa história. Primeiro, porque a expedição é comandada por um sujeito português que não conseguiu o apoio do próprio governo para sua startup, porque as expedições marítimas eram isso, né, um empreendimento na época. E ele chegou a lutar, né? Ele foi um soldado e ele foi ferido numa batalha no Marrocos, ficou manco pro resto da vida e a coroa portuguesa sequer o indenizou por isso. Então ele tinha lá os seus motivos para ficar puto da cara e vai bater na porta do rei da Espanha, né? Apresenta o projeto para ele, que topa financiar a brincadeira. Então, antes mesmo dos navios zarparem, o Fernão fica com fama de traíra. Se traiu Portugal, por que não trairia também a Espanha? E aí, nesse clima gostoso, descontraído, o Fernão sai pelo mar com a frota de caravelas capitaneadas por espanhóis, que passariam a viagem inteira conspirando contra ele, navegando numa rota completamente desconhecida, na busca de uma passagem que ele não sabe onde fica, tendo que fugir das esquadras portuguesas doidas para meter chumba em traidor e navegando cercado de homens que literalmente se hidratavam com vinho. Eu li que o inventário da frota calculava 1 litro de vinho por cabeça por dia para cerca de 2 anos. Quais as chances disso dar certo? Tanto é que não deu. Fernão, apesar de ter entrado para a história como o primeiro navegador que se tem registro a circunnavegar a terra, morreu no meio do caminho. Depois de barbarizar vilas inteiras que topou pela frente, depois de cruzar o Pacífico, ele morreu de flechada numa ilha das Filipinas. Ele nunca terminou essa volta ao mundo. Quem continuou a viagem de volta foi Elcano, na série interpretada pelo professor lá da série La Casa de Papel, né, mostrando aí a grande experiência de Álvaro Morte de pegar papel de líder de quadrilha em grandes assaltos. E a expedição volta à Espanha mais de 1 ano depois do previsto, né? Então foram aí 3 anos e meio de expedição, com 4 caravelas a menos, e dos 300 tripulantes, só 18 sobreviveram. Será que valeu a pena todo esse perrengue para cruzar o mundo em busca de tempero? Quanta pimenta tiveram que levar nos porões da caravela que sobrou para compensar as perdas que eles tiveram no caminho? No final das contas, Portugal estava com a razão. A expedição foi um fracasso. Ou não? O que Magalhães conseguiu? Ele descobriu uma rota que é simplesmente um cu de atravessar
é inviável economicamente até hoje e morreu no meio da missão. Pelo menos Magalhães conseguiu, uns 500 anos depois, ser interpretado por Rodrigo Santoro, que, pensando em termos de melhoria de imagem, até que foi um bom negócio. Correndo o risco de ser cancelada por me identificar de alguma forma com um colonizador europeu safado, mas essa história do Fernão de Magalhães me vem à mente quando eu penso na trajetória da minha própria carreira. Será que eu embarquei numa roubada? Será que eu não estou eu mesma apostando numa rota desconhecida que no final das contas não vai me levar a lugar algum? Será que eu sou um fracasso? Eu tenho me debatido muito com o meu lugar na escrita, se isso realmente é para mim ou se eu deveria fazer outra coisa da vida, preferencialmente algo que me pague em euros. Eu sei que eu escolhi uma profissão que exige muita invenção, não só do que escrever, de quais histórias criar, mas de como conduzir esse barco, porque não tem muitas rotas pré-estabelecidas. Até existem alguns marcos do que se espera que faça parte da trajetória de um escritor sério, respeitado, mas eu tenho passado bem longe deles. E é frustrante trabalhar tanto e não ver um retorno material equivalente a esse trabalho. Em parte porque eu sei que as coisas demoram muito a acontecer nesse meio, a literatura tem outro tempo. Em parte porque é um mercado que não tem muito dinheiro mesmo e já não valoriza quem escreve. É um trabalho precarizado pra caramba, como tantos outros. Não vamos nos enganar aí com o glamour que cerca, né, o título de escritor. Então, existem vários fatores aí, inclusive fora do meu controle, mas sempre fica entre eles um espacinho pra dúvida, pra eu ficar me perguntando se eu tô demorando tanto pra chegar em algum lugar simplesmente porque eu sou ruim nisso. Esse ano eu passei muito tempo à deriva nessa dúvida. Beleza, eu atravessei uma fresta muito difícil de passar. Agora eu tô num oceano aberto. Mas não importa o quanto eu navegue, eu não vejo nenhum sinal de terra. Sabe aquele momento que você pensa, cara, não tem mais caminho a partir daqui, acabou. Bem, eu espero que você não passe por ele, mas eu me encontro com esse ponto com frequência. No momento em que eu gravo esse episódio, eu tô participando de um desafio de escrita que acontece sempre em novembro, chamado NaNoWriMo. O objetivo é chegar no final do mês com 50 mil palavras escritas num projeto. Para isso, você tem que bater a sua meta de escrita todo dia. Hoje eu tenho certeza que eu não vou bater, porque eu escolhi gravar esse episódio. Eu não queria parar o podcast que me custou tanto retomar para ficar fazendo só esse desafio. Então, eu tô bancando ficar mais algumas palavras para trás para poder continuar também com esse projeto. Cada escolha é uma renúncia, já diria o sábio poeta Chorão. Eu já participei desse desafio há exatamente 10 anos e eu consegui chegar no objetivo. Eu passei das 50 mil palavras, que foi a primeira versão do que depois se tornou meu primeiro romance, As Águas Vivas Não Sabem de Si, e que tá tendo uma vida para muito além do que eu poderia imaginar, enquanto eu só pensava ali em digitar as 1.600 palavras diárias e chorando, porque, ai meu Deus, que eu não sei o que eu tô fazendo aqui, isso aqui tá uma merda, e nem tava. Dessa vez eu não sei se eu vou chegar lá. Eu já tô bem atrasada, devendo muitas mil palavras. Por um lado, eu fico chateada de não conseguir replicar algo que eu já fiz. É como se eu estivesse perdendo uma corrida contra mim mesma. Por outro, eu tenho consciência de que hoje eu sou outra pessoa, que eu tô escrevendo sobre outras condições, que o projeto também é diferente. Não dá para comparar. Eu tô literalmente desbravando uma rota desconhecida, tentando achar uma passagem que eu não sei exatamente onde fica, mas estou avançando, encontrando um ritmo. Isso é importante e é nisso que o desafio está me ajudando. O meu objetivo não é chegar nas 50 mil palavras, é me forçar a escrever um pouco todo dia nesse projeto. É comparecer. E a única forma de fazer isso funcionar, essa disciplina, é descobrir uma forma de se divertir com o processo. É encontrar o que me faz querer com muita força contar essa história. E tem algo de amor aí. Faz um tempo eu esbarrei com um provérbio japonês que diz o seguinte: Keisoku wa chikara nari. Em tradução literal, continuação é poder. O poder está na prática contínua, em se manter fazendo. É não desistir. Assim que eu terminar de gravar esse episódio, eu vou fechar aqui o GarageBand, vou abrir meu projeto e escrever um parágrafo, 2, que seja. Eu só preciso continuar de onde eu parei. Daqui, não dá para saber onde essa história vai dar. É como a cápsula do tempo.
De onde eu estava 5 anos atrás, não dava para ver quais caminhos iam se abrir para mim. Ao tanto de coisa que eu iria sobreviver. Então, do que adianta cravar que acabou, que eu sou um fracasso, se a viagem nem terminou? Por mais visionários, otimistas que a gente seja, a nossa visão sobre onde a gente está e onde a gente pode chegar vai ser sempre limitada. Primeiro, porque a vida é aleatória. Segundo, porque a gente precisa dos outros para enxergar melhor. Chovia em Barcelona quando nós 4 decidimos parar em um barzinho para comer umas croquetas. Perguntamos para o garçom se ele também podia trazer um pedaço de papel e uma caneta. Partimos esse papel em 4 e ficamos revezando a caneta. A gente resolveu fazer outra cápsula do tempo de novo para daqui a 5 anos. Porque a cápsula do tempo de 20 anos ainda vai demorar muito para a gente poder abrir. Inventamos então um novo pretexto para a gente se encontrar, bem ali em 2029. Onde? Não fazemos ideia. Eu sinceramente já esqueci o que eu escrevi no meu papel. Mas está de novo lacrado em um envelope guardado no meu armário. De novo ficou sob minha guarda porque nessa tarefa eu sou realmente muito boa. Eu acho que nessa luta para fazer o melhor no nosso trabalho é fácil se perder na ideia de que ocupamos um certo lugar em um ranking imaginário. Que outras pessoas que estão há mais tempo nessa mesma luta, que já conquistaram marcos que a gente não alcançou ainda, ou porque são mais famosas, ou porque ganham mais, ou porque ganharam um selinho de reconhecimento, enfim. Elas estão em posições acima de nós no ranking. E chegar lá, no sucesso, é acumular esses pontos, subir esses degraus, chegar nesse topo onde a gente considera que estão os bons. Mas na realidade não existe um ranking. Eu penso que as pessoas estão dispostas mais como uma constelação, espalhadas no espaço, mas conectadas de alguma maneira. E como os pontinhos que a gente vê no céu estrelado, as pessoas também piscam. Às vezes brilham mais, às vezes menos, mas estão ali fazendo parte de um mesmo desenho. E é por isso também que a gente continua. Não para subir em uma escala sem fim e balançar uma bandeirinha no topo, mas para manter acesas essas conexões. Porque o trabalho que um faz aqui ajuda a segurar a barra do outro ali, de formas que a gente muitas vezes nem imagina. Nossa visão é muito limitada. A gente precisa confiar também no que não somos capazes de ver, como o futuro, que se estende além do nosso horizonte. Por isso eu queria te fazer uma proposta. Quando esse episódio acabar, pega uma folha de papel e escreve algo para você ler daqui a 5 anos. Pode ser uma mensagem, pode ser quem você imagina que você vai ser daqui a 5 anos. Fecha o envelope e esquece, vai viver a vida. É melhor ainda se você chamar um amigo para fazer com você. Cria um pretexto para vocês se encontrarem. E o envelope mesmo se torna um pretexto para você continuar e ver lá na frente o que você nem fazia ideia hoje do que ainda pode acontecer. É isso. Obrigada por ouvir. Obrigada a você que apoia esse podcast, que paga uma assinatura mensal no Vale Verso, que me dá efetivamente o poder para continuar. Você sempre pode falar comigo, deixar um comentário ou escrever um e-mail para escreva@alinevalek.com.br. Eu sempre amo poder ouvir os pensamentos que você divide comigo. Um beijo e até a próxima. Tchau!